Boa noite, turma de representação e expressão aplicada à arquitetura e urbanismo nível 1. Estamos reunidos nessa noite de inverno, virtualmente reunidos para uma introdução a um conceito básico de desenho, um desenho de expressão, um desenho de comunicação, voltado para a área da arquitetura e urbanismo, que é o croquis. O croquis, o que precisamos entender disso? O compromisso conceitual, o compromisso enquanto representação gráfica do croquis é traduzir uma ideia através do desenho. Nesse sentido, então, essa aula inicial, essa aula de sensibilização ao desenho livre, tem o compromisso de minimamente impactar cada um de nós da importância dessa ferramenta de comunicação que a arquitetura se vale em vários momentos. Acredite, de todas as ferramentas de representação e expressão gráfica que dispomos, durante a graduação, durante a carreira de arquiteto, o desenho livre, o croquis, é uma das ferramentas mais ágeis de você materializar o teu pensamento criativo num pedaço de papel. De você documentar que aquela tua ideia, aquela tua primeira intenção, aquela tua primeira concepção imaginária da forma, materializou num pedaço de papel usando um grafite, uma lapiseira, ou que a ferramenta que você achar ou avaliar como conveniente. Dentro desses croquis, gente, e desse compromisso do croquis com a arquitetura, eu vou trazer algumas imagens de grandes arquitetos que usam o croquis com uma excelência na construção dos seus desenhos. Esse senhor, que está no alto do vídeo, lado direito, é um arquiteto brasileiro, Rui Otaki, ainda está na ativa. E aqui embaixo na tela nós conseguimos perceber o croquis inicial desse projeto. Isso é um hotel na cidade de São Paulo, o Hotel Unique, onde a gente tem o desenho conceitual e ao lado nós temos a obra construída. O que podemos perceber? No croquis não existe o compromisso absoluto com a precisão geométrica, técnica geométrica que o desenho arquitetônico requer. No croquis o que vale é a intenção e a tua percepção individual e que permeia o lado artístico da construção e da ideia e da criação para que tu tenhas tuas intenções. Percebam nesse desenho. O arquiteto já tinha convicção de como seria a geometria, de modo geral, a geometria do conjunto. A base, sendo uma base irregular, já estava determinada como uma base irregular. Ainda não tem definição de altura, de que forma isso realmente seria, de que material seria construído. Mas as intenções de projeto estão todas nesse desenho conceitual. Da mesma forma que nesse processo criativo, esse mesmo arquiteto tem plena convicção através do croquis da solução que ele queria enquanto partido geral, na planta baixa ou na organização geral desta planta e do que ele não queria nessa organização. Percebam na parte de cima do vídeo ali, ó, no croquisinho onde ele tem um esquema de planta baixa. Perceba que está marcado, isso é o traço do cara que desenhou, do arquiteto que se expressou dessa maneira. Ele não queria uma circulação central com disposição simétrica dos dormitórios. O que ele queria é o quê? Circulações sinuosas, vistas para a cidade, cada dormitório, cada habitáculo formando um nicho único com uma perspectiva única dessa cidade e desse hotel. A intenção de criação, a intenção do todo já está explícita no desenho conceitual. Gente, assim, de maneira geral, essa parte criativa é a parcela mais individual que cada um de nós tem para oferecer e contribuir com a arquitetura. Rompendo esse limite, ou rompendo a etapa do desenho de criação, a gente entra no viés do desenho técnico, do desenho arquitetônico, do desenho regrado, norma de desenho técnico. Estamos vendo isso na disciplina de desenho arquitetônico, a NBR 6492, dentre todas as outras. Aqui regra desenho técnico em arquitetura, em engenharia e arquitetura. Letras com tamanho definido, linha com espessura definido, espaçamento entre linhas regrado e definido. Isso é trabalho braçal. Isso tu consegue delegar, isso tu monta a equipe para produzir para você, isso tem software que vai tornar a tua vida mais dinâmica. Agora, essa questão da criação, do desenho em específico e da criatividade aplicada como soluções é individual de cada um de nós.
E é isso que a gente tem que formar nessa disciplina quando tratamos o croquis como ferramenta de trabalho e ferramenta de investigação de soluções. Um outro projeto do mesmo arquiteto, isso é um centro cultural. Observem que no croquis não existe sequer relação direta com a altura total do edifício. A gente tem o quê? Uma irregularidade dessa base, linhas sinuosas que se sobrepõem e minimamente a escala humana. Perceba a noção de escala entre o usuário e o edifício. E a gente pode validar essa noção de escala através dessa outra imagem. Percebam que a figura humana está lá, na entradinha do complexo. E olha como a escala do edifício é monumental. Desde o croquis, o todo é gigante. O conjunto é gigante. Mas a figura humana está lá presente. Então, o entendimento do conjunto, o entendimento da técnica, é o que faz o lançamento do croquis ser tão assertivo como este é. Um outro edifício do mesmo arquiteto, na Avenida Paulista, perceba a relação com a esquina, perceba a subtração da forma, perceba a relação com a vegetação, perceba a negação absoluta da geometria regular. Embora tenhamos um prisma regular conceitual, como se abriu mão da geometria periférica, ou da aresta que delimitaria a face, que delimitaria a periferia do edifício. As faces são curvas, isso tem uma atenuação. Percebam que a tonalidade do céu favoreceu a intenção do arquiteto de fazer esse edifício quase que etéreo, como se fosse construído por linhas abstratas, né, num conjunto de um céu azul. Isso é a intenção, isso está no desenho. Outro projeto com uma referência fantástica, uma das maiores arquitetas que o Brasil já teve, referenciada internacionalmente, um dos projetos do modernismo brasileiro, modernismo de movimento moderno, estudaremos isso nas disciplinas de história, tem uma relação com o entorno e com o terreno de uma delicadeza fantástica. A definição do partido, da implantação desse conjunto, partiu da negação da arquiteta em ocupar aquele espaço. Esse vazio na Avenida Paulista, em São Paulo, era reconhecido como uma área de convívio social. Era uma praça, consolidada há décadas como praça. Quando surgiu a ideia de implantar o museu, isso é um Museu de Arte do Estado de São Paulo, o MASP, quando surgiu a proposição de implantar o museu, a arquiteta negou conceitualmente isso, não no sentido de não colocarei um museu, mas usando todo o repertório técnico, por entender cálculo estrutural, por entender de engenharia e por entender de comportamento humano e arquitetura, e implantou nesse conjunto um edifício que ocupa um terreno gigantesco quase que se não tocasse no solo. É um edifício gigantesco que tem 4 pontos de apoio. E a base continua como uma área de convívio, uma área de reunião de público, uma área livre entre a Avenida Paulista e um largo onde separam 2 bairros da cidade de São Paulo. Essa visual, já consolidada de outros momentos, se manteve, o respeito permaneceu. Esse é o compromisso da arquitetura. E todo esse compromisso e essas justificativas conceituais saíram de um croquis, que é esse elemento que está aqui. Isso é um desenho autoral da arquiteta. Isso está disponível em livro, em acervo próprio da arquiteta que está com a família dela, que mostram desde o início essas diretrizes orientativas para o projeto. Percebam que a delicadeza e a sensibilidade que cada um de nós traz sobre os assuntos ou os aspectos externos é o que torna cada projeto arquitetônico único. E isso não podemos e não devemos abrir mão em momento algum. Nós temos que ter o compromisso de usar o croquis para justificar as nossas fundamentações. Aquela arquitetura que cada um de nós carrega dentro de si mesmo, antes mesmo de entrar no curso de arquitetura, onde nós balizamos, por vezes, a tua arquitetura, tem que se manifestar através do teu croquis. Esse é o compromisso da nossa disciplina. Nos proporcionar liberdade criativa, nos proporcionar liberdade de comunicação. É isso que a gente tem que carregar. Sabe? A gente tem que ter o hábito de olhar, de desenhar o que está olhando, porque a partir do momento que a gente reproduz o que viu, a gente está abrindo portas para a gente liberar o que imaginamos. Isso é croquis. Isso a arquitetura precisa. Isso vai ajudar vocês a serem excelentes na arquitetura que propuserem
a fazer, ou que se propuserem a fazer.